Mas olha só, a Bloomberg está chamando atenção para a quantidade de negociação de petróleo numa corretora cripto chamada Hyperliquid, que funciona 24/7. Isso aqui é bastante interessante, né? O petróleo, como vocês podem ver aqui no CoinGecko, se tornou o ativo mais negociado da Hyperliquid atrás só do Bitcoin. Então, um contrato de perpétuos, que é esse que vocês estão vendo aí na tela, o segundo, vinculado ao petróleo, movimentou mais de aproximadamente 1,2 bilhão de dólares em volume nas últimas 24 horas, ultrapassando o mercado do Ether, e se tornando, então, o segundo ativo mais negociado na Hyperliquid. O aumento dessa atividade aconteceu exatamente no momento em que os preços do petróleo estavam disparando no mercado global. O petróleo chegou a subir mais de 30% na segunda-feira, se aproximando de $120 o barril. O contrato de petróleo negociado na Hyperliquid, que é conhecido como CL-USDC, que é isso que vocês estão vendo aí na tela, chegou a ser negociado perto de $107 por barril durante o final de semana. Lembrando que no final de semana os mercados estão fechados, mas cripto não. Portanto, funcionando como um dos primeiros indicadores em tempo real de como que os investidores estavam precificando o agravamento do conflito no Oriente Médio. Ou seja, horas antes da abertura das bolsas tradicionais, a gente já conseguia ver como que a galera estava precificando o conflito no Oriente Médio a partir da performance do petróleo, de um derivativo de petróleo, na Hyperliquid, que funciona 24/7. Naquele momento chegou a jogar o preço para $107, o que é realmente impressionante. Aqui, ó, quando a gente olha aqui esse par aqui, né, é CL-USDC, ou seja, o par do petróleo com o dólar, a gente consegue ver todo esse movimento que aconteceu a cada dia, né? Aqui, ó, 107 aqui. Isso aqui eu acho que foi o sábado, dia 8. Não sei se foi sábado ou domingo aqui. E aí os mercados abriram, e aí isso aqui começa a seguir os mercados, né? Pelo menos ficar muito próximo disso. E aí aqui a gente teve, e aí nos últimos tempos, é que isso aqui tá no gráfico de 1 hora. Deixa eu mudar pro diário aqui. Pronto, aqui, ó. Aqui o diário, né? Foi aqui, provavelmente. E aqui depois o Trump veio falando o seguinte: olha, o problema no Oriente Médio está resolvido. E aí o preço do petróleo voltou praticamente para o preço que estava antes do final de semana. Tá? Quando a gente olha aqui, por exemplo, ó, o explorador da Hyperliquid, cara, olha a quantidade de negociação acontecendo. Não para, é bizarro. Isso aqui é em tempo real, ó. Olha a quantidade de operação acontecendo. Por bloco, o número de transações, olha. A cada bloco que sai, olha quantas transações dentro de cada bloco. Ou seja, a Hyperliquid realmente está um negócio inacreditável. A maneira como ela está sendo utilizada. O token nas últimas 24 horas corrigiu 1%, até porque na última semana está performando quase 6% positivo, então ontem recuou um pouco, mas na minha opinião, isso aqui é mais um exemplo de situação em que o mercado tradicional financeiro está completamente fundido, ou está se fundindo com o mercado financeiro descentralizado. Aqui a gente está vendo uma financeira primitiva de derivativos sendo utilizada no final de semana como um indicador de como os mercados abririam na segunda-feira, precificando aqui nesse caso o petróleo em virtude dos conflitos no Oriente Médio. Então eu falei ontem de Hyperliquid com Zcash, né? Muita gente defende que a maneira mais descentralizada de você acessar o Bitcoin é através da Hyperliquid. Agora, uma maneira de você acessar um ativo de privacidade de maneira razoavelmente descentralizada, que é o caso da Zcash, você pode fazer isso com a Hyperliquid, e você tem agora outros derivativos que podem ser acessados 24/7 através da Hyperliquid. Tem um volume grande de negociação, tem bastante liquidez, e ultrapassou nas últimas horas o Ether, se tornando o segundo ativo mais negociado. Galera arbitrando o petróleo no final de semana, o preço do petróleo no final de semana, já que os mercados estavam fechados enquanto tudo estava se desenrolando no Oriente Médio, segue se desenrolando. Ou seja, esse merge está acontecendo. Sabe um outro exemplo de merge? É o tal do Polymarket. O Polymarket é um mercado preditivo, né? Ou mercado de apostas, tá? Chamem como vocês quiserem chamar, tá? Ah, João, isso aí não é mercado preditivo, é mercado de apostas. Tá bom, eu concordo, tá?
Mas a narrativa é mercado preditivo, né? Ou seja, você pode utilizar essas pools aqui, essas apostas, para poder proteger a sua posição. Então você pode usar o polymarket como tigrinho? Pode, mas também pode usar o polymarket para proteger a sua posição, para proteger os seus investimentos que podem ser impactados a partir de um evento específico. Essa é a narrativa do polymarket da Cauchy. Tá? Isso aqui, tem muita gente de cripto usando, né? Pensando muito em airdrop de polymarket, que parece que vai ter, mas também tem muita gente que não é de cripto. Tem muita gente que não é de cripto e que está usando esse negócio aqui. Agora, por exemplo, a Cauchy fechou uma parceria com a XP e vai oferecer mercado preditivo para os clientes da Clear. Ou seja, o cara que usa a Clear lá, que é o negócio da XP para o investidor de varejo, o cara vai poder apostar em algo que supostamente pode impactar os investimentos dele. Será que eles vão fazer uma curadoria e vão disponibilizar para os clientes somente as pools que podem impactar os investimentos? Ou será que ali vai ter basquete, vai ter esporte, vai ter tudo? Não sei, mas o ponto aqui é, as coisas estão merging, estão se misturando. Hyperliquid é um excelente exemplo disso e Polymarket, Cauchy, todos esses mercados preditivos são um outro exemplo disso. Eles têm vários outros exemplos disso, como por exemplo o ON do Global Markets, que te permite acessar mercado americano utilizando blockchain de uma maneira muito mais permissionada, muito mais descentralizada. A gente pode pensar também em Chainlink, por exemplo, que é infraestrutura para conectar dados on-chain com dados off-chain. A Chainlink está, através do Proof of Reserve e do CCIP, fazendo com que muito protocolo DeFi se conecte com grandes bancos. A gente poderia citar também, por exemplo, os protocolos de staking, de liquid staking, que estão, por exemplo, fazendo com que surjam ETFs que pagam aos investidores daquele ETF o interesse da inflação da rede. Então, as coisas estão muito misturadas. O investidor de cripto pode acessar ações tokenizadas e o investidor tradicional pode acessar cripto através dos ETFs também. As coisas estão extremamente conectadas. Se lá, em 2017, a gente tinha, por exemplo, o surgimento de novas blockchains, a discussão de novos tokenomics, se token te dava direito a alguma coisa, se era um utilitário, se não era absolutamente nada, se era governança, tudo isso foi muito discutido durante um tempo, ainda vai continuar sendo discutido sem dúvida nenhuma, porque isso não é algo que está resolvido. Depois a gente teve o surgimento dos protocolos de DeFi, a gente começou a ver jogos em blockchain, então a gente começou a ver blockchain se misturando com algumas coisas, né? O surgimento de novas aplicações, liquidez entrando nessas aplicações. Hoje, algumas dessas aplicações são os principais protocolos, justamente pela liquidez que possuem. Se a gente pensar em Aave, se a gente pensar em Uniswap, Aave seria um grande banco regulado nos Estados Unidos se fosse um banco somente. A gente teve agora, nos últimos anos, no último ciclo de alta, a gente teve uma evolução na regulação, na institucionalização do mercado cripto, e as coisas estão realmente se misturando. Goste você ou não goste, isso está acontecendo, e aí a gente tem que ter isso claro, porque isso pode nos ajudar a tomar as nossas próximas decisões de investimento. Ok? Beleza?